E aí, seus nerds e crentes? Estou compartilhando aqui com vocês um dos episódios do quadro que eu tinha lá no Tá Tirando Podcast, chamado Tirando Five, onde eu conto 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. Espero que você curta e te ajude nos seus estudos bíblicos. Tirando Five, seu top 5 bíblico em formato podcast. E aí, tops e topas, estamos de volta, tirando 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. E hoje, em homenagem ao julgamento do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o tema é corrupção. Eu sou a Carla Guedes e vem comigo. Bem, galera, hoje eu vou falar de alguns atos de corrupção, mas vou acabar ficando limitada na questão material, na questão financeira, mas nós sabemos que corrupção não é só isso, corrupção está ligado a tanta coisa, né? A valores de fidelidade, de integridade, de tantas outras coisas, né? Eu costumo falar assim, ou você está no caminho da santidade ou você está no caminho da corrupção, não tem meio termo. A única coisa que muda é a velocidade. Então, às vezes tem gente que se corrompe mais rápido e tem gente que se corrompe mais devagar. Mas a questão é, se você não está no caminho do Senhor, se você não está buscando, indo contra aquilo que é os teus desejos carnais, aquilo que é contra os desejos dos valores deste mundo, que é o caminho da santidade, você está no caminho da corrupção e não tem jeito. Então, só queria deixar registrado isso. Então, vamos embora lá para o nosso top 5. Bem, o primeiro ato de corrupção que eu queria trazer é a capa de Acã. Bem, Acã, ele foi um cara que viveu ali na época de Josué, só dando um panorama, o povo passou ali 40 anos no deserto, toda aquela coisa, né, que vocês já conhecem, e quando eles foram entrar na Terra Prometida, eles tiveram todo um processo de santidade antes, e Deus falou, a primeira cidade que vocês conquistarem, vocês deixem lá, não peguem nada, deixa tudo lá. E essa primeira cidade foi Jericó. Então eles foram, conquistaram Jericó, aquela história lá dos muros terem caído, né? Eles invadiram, conquistaram e beleza. Foram na força do Senhor e deu tudo certo. Porém, esse Acã, ele pegou umas coisas que ele viu na cidade. Ele pegou ouro, pegou prata e pegou uma capa, né? Ele ficou mais conhecido pela capa, porque era uma capa babilônica. Olha a Babilônia aí, né? A Babilônia sempre aí, né? Nas paradas, né? E ele pegou essa capa e ele levou, ele se escondeu, colocou na tenda dele e ficou lá guardado. E aí quando todo o povo se reuniu e foram conquistar a próxima cidade, que era a cidade chamada Ai, era uma cidade relativamente mais fácil, menor, talvez não fosse um povo de guerra, né? Então foi de boa. Porém, eles perderam, né? O povo de Israel perdeu. E Josué ficou naquela, poxa, né? Teoricamente estaria tão fácil conquistar aquela cidade. Aí, o que será que aconteceu? E ele orou ao Senhor e o Senhor falou, olha, porque tem corrupção aí no meio de vocês, né? Tem maldição aí no meio. E aí Josué, mas poxa, né? E aí Josué, eles fizeram todo um processo de investigação e chegaram e, né, encontraram Acã e realmente Acã tinha escondido a capa, tinha escondido o ouro, a prata, tudo debaixo lá da tenda dele. E aí Josué resolveu ali a situação. Acã acabou sendo morto mesmo. E ali eles conseguiram, depois eles foram de novo lá contra a cidade de Ai e conseguiram conquistar. E eu fiquei meditando sobre essa passagem e falei, poxa vida, né? Teve que matar Acã mesmo, né? Mas, né, essa parte de matar Acã era a situação que tinha, era a forma de resolver o problema na época. Até porque, assim, não tinha prisão, né? Então não tinha como prender Acã e falar, não, fica preso aqui, porque o povo estava em conquista, era tempo de guerra. E aí, se você também acompanha The Walking Dead, você deve ter visto aí nessa última temporada o dilema deles em relação a prisioneiros, né? Porque mata, não mata, prende, não prende. Então foi uma coisa bem levantada aí no último The Walking Dead. Mas a questão é que
quando você, seja pequeno o ato de corrupção ou grande, a verdade é que você tem que matar. Se você levar isso para a santidade dentro de você, é assim. Você fala, não, mas é só um troco errado. Fui abençoado com um troco errado. É assim que começa. Quando pensa que não, você está recebendo um troco, começa com você recebendo um troco errado, você não devolve. Quando você pensa não, você está lá roubando milhões aí, igual os nossos políticos aí, lindos, maravilhosos, né? Então, tem que tomar cuidado. Corrupção é corrupção, seja pequena, seja grande, ela ainda é corrupção, né? Ela começa pequena e vai crescendo. E aí nós vamos para o nosso ato de corrupção número 2, que é Judas. Então, Judas, ele é bem conhecido porque ele traiu Jesus, né? Por 30 moedas, entregou Jesus aos líderes ali do Sinédrio para a morte. E o interessante dessa história de Judas é que ele foi devolver o dinheiro para os líderes ali, né, que tinham o Sinédrio ali e tal, e eles não quiseram receber o dinheiro, ele jogou o dinheiro e foi se matar, né, ele jogou o dinheiro lá no chão e foi se matar. E aí os líderes olharam para aquele dinheiro e falaram, mano, o que a gente vai fazer com esse dinheiro aqui? Porque eu não quero pegar esse dinheiro e botar aqui de novo aqui no templo, porque é dinheiro de sangue inocente. Eu não quero botar a mão nisso aí, não. Que coisa, né? Os caras mandam prender Jesus, entrega Jesus pra morte, mas não quer saber das moedas, né? Vai entender a cabeça desse povo, né? E aí os caras, então, o que a gente vai fazer? E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o dinheiro e compraram um terreno, um campo chamado Campo do Oleiro, para servir de cemitério para estrangeiro, para gentil. Mano, olha isso, se você levar isso pro espiritual, presta atenção nisso, cara. O sangue do inocente serviu para comprar aquilo que era o cemitério dos gentios, já mostrando que o sangue de Jesus foi derramado para ele alcançar aqueles que antes estavam mortos, porque Campo do Oleiro do barro, né? Aquele que faz, que mexe no barro, né? O oleiro, que faz vaso do barro. Então, é fantástico você parar para pensar nisso, que o sangue de Cristo veio para trazer de volta o estrangeiro e formar um novo homem, formar um novo corpo, que é o novo corpo de Cristo na Terra. Cara, é fantástico isso, né? Mas a verdade é que Judas traiu Jesus, ele foi corrupto, ele cuidava ali do dinheiro do ministério de Jesus, ele era o tesoureiro, e ele já roubava há bastante tempo já, ele já pegava o dinheiro. Essa parte que fala naquela passagem que Maria, ela derrama lá o perfume nos pés de Jesus, e ali nessa passagem fala que ele já roubava, né? Então, Jesus deixou na mão dele, Jesus confiou nele, Jesus deu um voto para ele de que ele poderia vencer aquela situação de ganância, ele não venceu. E ele acabou se enforcando, se matando, e esse foi o fim de Judas. O fim da corrupção sempre é a morte, sempre é a desgraça. Não tem vida. É assim. Como eu falei, né? Ou você está no caminho da santidade ou você está no caminho da corrupção. O caminho da santidade vai te levar para a vida eterna. O fim é isso. Vida eterna. A gente nunca vai ser santo, mas o caminho da santidade vai fazer com que a gente seja, depois lá na frente, renovados por inteiro. Deus vai completar a obra na nossa vida. Mas o caminho da corrupção, o final do caminho da corrupção é a morte. Não tem outro caminho. É certo que a morte virá. E morte eterna, que é pior ainda. Enfim, essa história toda está em Mateus 27, você pode conferir lá. Bem, vamos para o nosso ato de corrupção número 3, que é de Tobias no templo. Bem, essa história de Tobias aconteceu ali na época de Neemias, na época da reconstrução. Então o povo ele já tinha passado todo aquele tempo de cativeiro na Babilônia, passaram lá 70 anos cativos, eles voltaram para Jerusalém. A Pérsia permitiu que eles voltassem, eles reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, não só por uma questão física também, mas uma questão moral muito grande. Eles se voltaram para a palavra, todo o serviço do templo foi restaurado, o povo estava comprometido. Então foi uma época de restauração assim, muito, muito séria, muito importante. Até falei isso no primeiro Tirando 5.
que foi ali a leitura da palavra, a leitura da lei. Enfim, era um período muito, muito importante. E quem participou dessa reconstrução dos muros, quem liderou tudo isso foi Neemias. E Neemias, ele era copeiro do rei, lá na Pérsia, lá provavelmente em Suzã. Então, só que ele saiu de lá, ele continuou sendo copeiro, né? O rei permitiu, deu um tempo para ele. Então, e ele tinha que voltar lá para resolver o problema dele. Porém, ele também foi levantado como governador de Jerusalém. Então, ele ficava se dividindo entre essas duas atividades, de copeiro e de governador de Jerusalém. E ele era um líder, assim, digno de estudo mesmo. Separar, Neemias é um cara, assim, muito, muito sério, muito focado, que tem decisões muito, muito assertivas. Ele restaurou, assim, no período recorde os muros, liderou, assim, de uma forma, sabe, incrível os posicionamentos dele, assim. Ele não perdia tempo com o inimigo, né? E Tobias, ele era um inimigo. Quando eles começaram a reconstruir os muros, eles estavam nesse trabalho de reconstruir muro e levanta material, e levanta pessoas para ajudar. Tobias, ele ficava pilhando a galera ali, sabe, na época da reconstrução. Porque ele, assim, só para vocês entenderem, quem construiu o muro era só judeu. Então, quando vinha um estrangeiro, posso ajudar? Ele falou, não, aqui é só judeu, vai botar a mão. E isso já causou um ranço, assim, com as pessoas que moravam ali da cidade, até com os samaritanos mesmo. Ele falou, poxa, a gente não pode nem ajudar. Então, aí Tobias pegava esse tempo livre para ficar enchendo o saco, para ficar espalhando notícias, ficar mandando carta para tudo quanto é lugar. Olha aqui os judeus aqui reconstruindo o muro. Olha que isso não vai dar certo não, hein? Isso não é legal não, esse povo vai se fortificar e depois vão se rebelar de novo. Então eles ficavam pilhando. Então Tobias é aquele que ficava espelhando os fake news, ele ficava tirando foto, ficava fazendo videozinho. Olha aqui que Neemias tá fazendo. Olha no que deu, sabe? Ele ficava postando um monte de coisas assim na internet e ficava espalhando as notícias. Era o fofoqueiro da época. E depois mais pra frente, quando termina ali o trabalho dos muros, né, tá reconstruído e tal, você vê que Tobias, ele dá uma sumida. Aí você não vê mais, passa uns 6 versículos, capítulos, aí você fala, Tobias acho que sumiu, né? Quando pensa que não, sabe onde o Tobias estava? Morando dentro do templo. Você acredita? Você acredita nisso? Mano, por quê? Porque no templo, então você tinha todo o trabalho sacerdotal do templo, então você tinha os utensílios do templo, então esses utensílios ficavam guardados tipo em câmaras, né? E quando as pessoas iam entregar o dízimo, não era financeiro, assim, nota, moeda, né? Eles traziam trigo, traziam animais, traziam as primícias e até, né, um dos profetas dessa época era Malaquias, né, que da onde está tirado lá, Malaquias 3:10, trazer todos os dízimos à casa do Senhor e tudo mais. E então tinha essas câmaras que ficavam guardando essas coisas. E Tobias estava morando lá dentro, sabe? Se aproveitando daquilo que era a oferta do povo, se aproveitando daquilo que era o dízimo das pessoas. Por quê? Porque tinha um encarregado lá da Câmara que se aparentou com ele. Eles viraram parentes. E esse cara se corrompeu para beneficiar Tobias. Cara, que raiva, meu. Que raiva. Assim, é embaçado. E aí, quando Neemias ele ficou sabendo disso, ele veio lá da capital e ele veio olhar como é que estava a cidade, estava tudo caminhando bem, os trabalhos do templo estavam caminhando. Ele se deparou com essa situação e, cara, ele ficou possesso, ele pegou ele ficou pistola. Ele pegou ali todos os móveis de Neemias, jogou para fora, mandou que purificassem ali aquela câmara, que devolvessem lá os utensílios do templo, colocassem as coisas lá corretamente. E eu achei interessante essa posição de Neemias. Por quê? Porque ele foi resolver a situação, né? Eu acho que se fosse eu, provavelmente eu ia dar na cara de Tobias. Mas você vê que ele focou na situação. Ele falou, não, deixa eu organizar a situação. E quantas vezes, quando a gente ouve, a gente acaba não ouvindo muito, na verdade, né?
Mas o pouco que a gente ouve de corrupção dentro das igrejas, às vezes as pessoas expõem as pessoas, né? Foca nas pessoas, a fulano roubou. Tá, mas o que você vai fazer para que isso não aconteça de novo? Tem isso também, né? Você não pode colocar um sistema de segurança melhor? Será que a falha não foi tua da administração que permitiu que isso acontecesse? Então isso também traz pra gente a postura como que a gente tem que lidar com essas coisas. Primeiro, tem que ser uma coisa que revolta a gente mesmo, com certeza. E segundo, porque assim, não adianta só bater nas pessoas, assim, focar nas pessoas. Foca na situação, conserta a situação, garante que isso não volte a acontecer, organize e tudo mais, né? Veja a situação como um todo e como pode fazer para que ela não aconteça e não foque só nas pessoas, né? Eu falei, Neemias poderia ter focado em Tobias, ter quebrado a cara dele, ter focado no encarregado lá que permitiu que ele fez a câmera para ele, permitiu que ele morasse lá. Mas Neemias teve uma posição muito assertiva. Eu acho ele é fantástico. Enfim, vamos para o nosso ato de corrupção número 4, que é Hofni e Finéias. Hofni e Finéias, eles eram filhos de Eli. Eli foi um dos últimos juízes de Israel. Depois veio Samuel, depois já veio o período de monarquia. E eles não tinham reverência nenhuma com o serviço sacerdotal. E eles, o que eles faziam? Eles tomavam daquilo que era de Deus, né? Aquilo que eram as ofertas da pessoa a Deus. Eles tomavam a parte de Deus para eles. Então eles estavam roubando a Deus, não só as pessoas, mas também a Deus. Primeiro assim, eles eram irreverentes, eles levavam até mulheres para dentro do... Não era templo ainda, não estava construído, era o tabernáculo ainda. Se prostituíam ali. E eles mandavam... Então, só para vocês entenderem, quando tinha a entrega das ofertas, então tinha as ofertas queimadas, como é que elas funcionavam? Tá ainda escrito em Levítico 9. Se colocava um animal lá, cortava em pedaços certinho lá, colocava o animal, esperava a gordura queimar, o peito e a coxa era queimado totalmente a Deus, e o que sobrasse poderia ser consumido pelos sacerdotes. Mas Hofni e Finéias não era assim não. Quando a oferta estava sendo queimada ali, eles enfiavam, eles não, né? Eles até mandavam os servos deles lá, os levitas lá, enfiavam o garfo assim dentro lá de onde a oferta era queimada e puxava, e o que vinha eles comiam. Eles não esperavam a gordura queimar, qualquer parte que viesse, eles comiam e estava tudo certo. Então era uma irreverência com aquilo que era a obra do Senhor. E é a mesma coisa, assim, quando a gente passa um tempo na igreja, se a gente tem um ministério, se a gente tem um chamado, chega uma hora que a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Isso é corrupção, como eu falei, começa pequeno. Você fala assim, ninguém vai ver, é só uma coisinha aqui, quando você pensa que não, você está fazendo coisas totalmente absurdas e você nem percebe, você acha que é normal. Então, Hofni e Finéias é um caso, assim, para ser estudado. Eles até... A reverência deles era tão grande que eles pegaram a própria arca e levaram para a guerra, achando que como se fosse um amuleto, sabe? Olha, os caras eles morreram nessa guerra e tudo mais, e enfim. Vamos agora para o nosso ato de corrupção número 5, que é a história de Balaão. Balaão, ele era um profeta ali da época de quando o povo estava no deserto, né? O povo já estava quase chegando, já tinham praticamente chegado ali às portas da Terra Prometida. Eles acamparam ali em frente à terra de Moabe. E os moabitas viram aquela situação, né? O rei de Moabe olhou para aquele povo e falou, não, agora eu tô morto, né? Esse povo saiu lá do Egito, tá vindo uma renca de gente, tô lascado. E aí ele conhece Balaão, sabe que tem um profeta ali na região, ele fala, eu vou contratar esse profeta para amaldiçoar esse povo, né? Amaldiçoar o Deus desse povo. E ele manda mensageiros com presentes e com valores e tudo mais lá para Balaão. Aí Balaão recebe os mensageiros, falando, peraí, que eu vou consultar. Aí os caras falam, vem com a gente, né, pra amaldiçoar aqui o povo, tal, não sei o quê. Aí ele fala, eu vou consultar o Senhor, depois eu volto, depois a gente conversa. Aí ele consultou o Senhor, o Senhor falou, não vai com eles, porque esse povo é um povo bendito, é um povo abençoado. E ele falou, olha, eu não vou com vocês, e
acabou por aí. Aí os caras voltaram, contaram tudo pra Balaque, que era o rei lá de Moabe. Aí Balaque pegou e falou assim, aumentou os presentes. Volta lá, conversa com ele de novo. Aumentou a oferta. Aí eles voltaram, conversaram com o Balaão falou assim, peraí, eu vou consultar o senhor de novo. Cara, Deus já tinha falado que não era pra ir. E ele foi consultar de novo. Aí, tá bom, né? Tipo, insistindo com Deus, né? Aí consultou a Deus, Deus falou, tá bom, vá com eles, mas só vai falar aquilo que eu mandar. E aí, beleza, aí Balaão foi. Aí, o que acontece? No meio do caminho, Deus mandou um anjo, né? E Balaão, ele não enxergou o anjo. Então você vê, por quê? Porque naquele momento Balaão ele já estava corrompido. Ele já estava com o coração dele de olho naquilo que ia poder conquistar. E ele não viu. E quem viu? A jumenta. Aí a jumenta tentou fugir do anjo, ele bateu na jumenta. Depois de novo a jumenta fugiu do anjo, ele bateu na jumenta. E na terceira vez ele bateu na jumenta de novo, a jumenta falou, ei mano, tá me batendo por quê? Eu tô batendo porque você me derrubou aqui, cara. Tá doido a jumenta? Cara, ele bateu um papo com a jumenta, velho. O cara tava tão cego que ele, primeiro, não viu o anjo e nem se tocou o que a jumenta tava falando, velho. Ou seja, a carne dele tava falando tão alto que ele perdeu totalmente a noção espiritual, a visão espiritual que ele tinha, né? E aí, o que acontece? Deus abriu os olhos dele, ele viu o anjo, se arrependeu, me perdoa, Senhor, não sei o quê, né? E Deus perdoou ele, falou, continua, mas só vai falar aquilo que eu mandar. E aí ele foi com os caras, chegou lá em Balaque, falou, Balaque, vem cá, eu vou amaldiçoar o povo. Ele insistiu em amaldiçoar o povo, já sabia que não era para amaldiçoar. Aí ele foi, junto com o rei, ele fez uns sacrifícios, fez umas magias lá, uns encantamentos, umas macumbinhas doidas lá. E o que aconteceu? Na hora que ele foi amaldiçoar, ele só conseguiu abençoar. E aí ele falou, aí Balaque falou, você tá tirando com a minha cara, velho? Aí ele, não, sabe o que é? Balaão pegou e falou assim, aqui que eu acho que essa região aqui eu não tem uma energia muito boa, vamos mudar de lugar. Aí ele mudou de lugar, chegou lá e fez os sacrifícios, fez as magiazinhas, os encantamentos, as macumbinhas. Não adiantou. Na hora que ele foi amaldiçoar, ele abençoou de novo. Aí Balaque falou, você tá tirando com a minha cara, né? Não é possível. E aí ele falou, não, peraí que agora vai. Aí ele foi, dessa vez ele não fez as macumbinhas, nem fez os encantamentos, nem fez as magias, ele só fez o sacrifício. E ainda assim, de novo, ele não conseguiu amaldiçoar. Na hora de amaldiçoar, só saía bênçãos. Só falava bênção, profetizava bênção. E aí, Balaque falou, mano, você tá tirando com a minha cara, vaza daqui. Aí mandou ele embora, com uma mão na frente e outra atrás, ele falou, não vou te pagar nada, sai fora. Porém, Balaão, de novo, insistindo em ganhar, em ganhar fama, de ganhar bênçãos financeiras. Um cara totalmente corrompido pelo zoião. Ele falou, olha, já que eu não posso amaldiçoar, eu posso dar a letra aqui pros moabitas aqui. Aí ele chegou lá pros moabitas e falou, mano, é o seguinte, ó. Esse povo aí tá já há um tempão no deserto. As mulheres tá tudo com os cabelos duros, com as roupas tudo velha, com as unhas tudo pra fazer. As mulheres tudo feias, mano. Se fosse você, pegava umas medianitas e mandava pra lá e enlaçava os caras com mulheres e levava eles pra idolatria. E foi ao seu. Então Moabe fez isso. Então mandou umas mulheres lá, os israelitas caíram, as mulheres, começou a se prostituir com as mulheres. Que imagina, né? Vinha as mulheres tudo bonitona, maquiada, com um brinco na orelha, com os cabelos feitos na chapinha, com as roupinhas bonitinhas. Os caras falaram, não, vamos aí, né? Eles acabaram levando, então, assim, além de Balaão ele se corromper, ele ainda levou os israelitas à corrupção, vendendo aquilo que era a palavra profética. E o que acontece? E aí depois Moisés acabou resolvendo a situação depois e mandou que purificassem lá o povo. Ele resolveu a situação
E quando depois, mais pra frente, quando eles foram invadir mesmo Moab, eles mataram ali muitos moabitas e mataram Balaão também. Então Balaão acabou morrendo também junto com a galera ali. E aí você vai ver mais pra frente, em 2 Pedro fala de Balaão, em Apocalipse também fala de Balaão, desse sentimento de Balaão, sentimento corrupto, né? Então é embaçado, né? Então, quando a nossa carne fala mais alto, a gente não consegue nem ver uma jumenta falando. A gente fica cego. Corrupção traz cegueira espiritual. Essa é a verdade. Você acha que você está certo, você acha que você está fazendo aquilo que é correto, você acha que você está fazendo aquilo que é melhor para você, mas na verdade você está indo para um caminho de corrupção, para um caminho desse mundo que só leva à morte, que só leva à confusão. E sem falar que todo ato corrupto que você tem, você está tirando o direito de outra pessoa. Você está também levando outras pessoas com você. Então, se você analisar todos esses atos de corrupção aqui que a gente citou, todos eles, pessoas foram prejudicadas. Sabe? Então não se trata só de você, se trata só da sociedade onde você está incluso, se trata da igreja onde você está, e se trata da família, da tua família. Você não está sozinho nesse mundo. Então presta atenção nas tuas ações, toma cuidado com as pequenas e com as grandes corrupções, porque a corrupção só leva à morte. Certo? Então, esse foi o Top 5 corrupção, atos de corrupção. E se você fosse fazer a lista, como seria, né? Eu esqueci de falar algum ato, alguma coisa. Fala aí pra mim, manda nos comentários. Vamos conversar sobre o assunto. Deixa isso. É muito importante pra gente, assim, receber o feedback de vocês. Certo? Então, muito obrigado por esperar até aqui. Um beijo e até semana que vem.